Cascavel, oeste do Paraná. Com 330 mil habitantes, a cidade é polo da região e é sede de um dos mais importantes entroncamentos rodoviários do Brasil, o Trevo Cataratas. Cascavel concentra atividades em todos os setores, desde o agronegócio até a educação e saúde. Milhares de pessoas passam pelo município e uma estrutura de transporte urbano é essencial. Na área, o governo investiu cerca de 100 milhões de reais para modernizar o sistema integrado municipal. As obras ocorreram por meio do PDI, o Plano de Desenvolvimento Integrado, que contou com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Agora, você conhece como funciona o transporte em Cascavel. O novo sistema, batizado de THQ, Transporte Humanizado de Qualidade, começou a funcionar na primeira quinzena de fevereiro de 2019, há pouco mais de um ano e meio. São aproximadamente 60 linhas e 154 ônibus que interligam os 5 terminais e os mais de 1.000 pontos de ônibus espalhados pela cidade. Terminais. A cidade conta com 5 terminais. São eles: Sudoeste no Santo Onofre, Oeste no Centro, Sul no Faculdade, Leste no São Cristóvão e Nordeste no Brasmadeira. Desses, 2 são novos, 2 substituídos e 1 se manteve da antiga operação. Os projetos contemplaram estacionamentos e espaços para recreação. Corredores. As 3 principais avenidas de Cascavel receberam corredores exclusivos para ônibus: a Tancredo Neves, a Brasil e a Barão do Rio Branco. A pista segregada fica à esquerda das vias. 10 mil tachões foram distribuídos pelos 14 quilômetros de corredores e separam a pista exclusiva do fluxo de veículos comuns. Estações. 50 estações foram construídas. Os componentes foram confeccionados em 4 modelos: 6 metros, 12 metros, 18 metros e 36 metros. Um para cada demanda. Ônibus. Parte da frota de ônibus foi substituída, pois para o novo sistema funcionar são necessários veículos com portas em ambos os lados ou somente à esquerda. Dos 41 novos ônibus, 30 foram para os corredores e outros 11 para os bairros. Os coletivos não são articulados, como comumente ocorre em outros municípios com corredores exclusivos no Brasil. Em Cascavel, os veículos são do tipo padrão, ou seja, aqueles com 13,2 metros de comprimento. Integração temporal. A integração temporal possibilita a troca de ônibus fora do terminal por meio do cartão Vale Sim, dentro de um período de tempo que varia de cerca de 30 minutos a quase 2 horas, a depender da linha de origem do usuário. Os passageiros só podem integrar com o itinerário Sul Estação Central ou Parque São Paulo, pois a região sul da cidade não foi contemplada com as obras do PDI. A baldeação ocorre na Estação Central, bem no coração da cidade. Ela funciona como um terminal virtual. Funcionou? A nossa equipe conversou com o Isan Lacerda, engenheiro civil, especialista na área rodoviária e de transportes. Ele fez uma análise dos pontos negativos e positivos do sistema de transporte de Cascavel. Pontos negativos. O planejamento da reurbanização do transporte não, vamos dizer assim, não focou o futuro próximo que já se nos acerca, que seria a utilização de corredores centrais, sem alterar, a nível de detalhamento de fabricação, a carcaça dos ônibus que hoje existem, mudando o funcionamento das portas. Ele se equivocou ao colocar tachões aonde não precisa. É totalmente desnecessário. É uma questão de educação, de placas indicativas, de radar. Hoje é possível que o radar leia se o automóvel está no horário errado, no lugar errado. Então, a informática veio para nos ajudar.
Então, eu acho que ele errou na opção de colocar do lado esquerdo, eu acho que ele errou na opção dos pontos estarem localizados em lugares aonde não propicia um fácil acesso e saída daquela via interna dos usuários, na colocação de taxões, para mim, e no cumprimento dos pontos de ônibus que não possibilitam novas modalidades ou novos modelos de ônibus. Para mim, esses foram os grandes pecados cometidos, não vou dizer erros, mas a falta de observação futurista. Os terminais eles tiveram uma roupagem nova e outros foram criados. Beleza, criaram-se os que eram necessários e colocaram roupagem nova nos outros, sem verificar uma possível expansão do transporte público. Então, o que existe não existe. Não foi pensado para você ter um fluxo, uma ascendência de pessoas ali, sabe? Eu vou lá, eu vou ter certeza que a minha bicicleta está ali. Não está pensado, não está pensado. Foi colocado ali um apêndice para ninguém falar que não tem. Pontos positivos. Sim, para mim tem acerto. O maior acerto foi a abertura para pensar-se numa melhoria do transporte. Esse, para mim, foi o maior acerto. Ou seja, estamos dispostos a melhorar. Erraram na escolha, mas acertaram na premissa básica, que é melhorar o transporte. O segundo grande acerto, acharam as 3 vias das artérias principais da cidade. Grande acerto. E o terceiro grande acerto é que o transporte deveria ter um sistema inteligente de abrir e fechar a semaforização, não possibilitando que ele parasse, ou seja, dando agilidade, diminuindo o transcurso de um ponto ao outro, minimizando tudo, né? O desconforto do cidadão, melhorando a condição de ir e vir, diminuindo o consumo de combustível, emissão de poluentes, etc, etc. A ideia, maravilhosa. A Prefeitura. Com base nos apontamentos do engenheiro civil especialista, conversamos também com os responsáveis pelo novo sistema de transporte. O diretor da Secretaria de Obras de Cascavel, Sandro Camilo, afirma que foi feito melhor com o dinheiro que estava à disposição. Do ponto de vista de engenharia, eu acho que o projeto do PDI foi muito positivo, teve ótimos resultados. Foi uma interferência muito grande na nossa cidade, em termos de engenharia, e principalmente em termos de educação de trânsito, que é o que está faltando hoje para nós, na nossa cidade. Não dizendo que os nossos motoristas são mal educados, não estou dizendo isso, estou dizendo que nós precisamos melhorar ainda mais a educação no trânsito. Respeitar as faixas, respeitar os semáforos e respeitar essas faixas que estão dedicadas ao transporte coletivo. Os terminais, eles ficaram confortáveis, né? Infelizmente, nós sofremos com o vandalismo. Nós temos aí nossos terminais novos, já vandalizados, alguns deles. E a função do órgão público é fazer essa manutenção. Estamos sempre trabalhando nisso. Mas aí é importante também a colaboração da sociedade para que a gente consiga manter essas obras, né, em funcionamento, em perfeito estado, que é um conforto para os próprios usuários. A proximidade entre o fim do contrato de concessão do transporte público e o início das operações do THQ podem ter interferido no começo das operações. Nós tivemos essa dificuldade que o início das operações coincidiram com quase o final do contrato, então o município exigir contrapartida das empresas de ônibus por um prazo curto para ter essa contrapartida se torna um pouco complicado. Então, com a nova licitação, a nova concessão, eu acredito que todas essas outras questões referentes ao transporte vão poder ser equacionadas. A Avenida Carlos Gomes ficou fora do PDI e os usuários do transporte coletivo do Terminal Sul têm que fazer a troca de veículo no centro da cidade. Tanto o Juliano da Cetrans Transitar como o Sandro da Secretaria de Obras explicam o motivo por que isso ocorreu e se a avenida está incluída em próximos projetos do município. A Carlos Gomes ela está incluída no PAINT, que é o Plano de Ação Imediata no Trânsito, que é um plano que foi contratado junto com o Plano de Mobilidade. Então, o Plano de Mobilidade é um projeto para médio e longo prazo e o PAINT é para ações a curto prazo. Então, a Carlos Gomes ela está inclusa nesse PAINT, nesse plano. Então, nos próximos meses, a gente já vai ter
uma perspectiva, algumas propostas por parte da empresa vencedora da licitação, para a revitalização e, consequentemente, a integração também da região sul ao sistema. Olha, a Carlos Gomes, ela é um complexo projeto de engenharia para você solucionar a Carlos Gomes. Ela não é um projeto fácil. Nós temos uma caixa que não é muito grande da Carlos Gomes. O que é uma caixa? Quando você pega um alinhamento predial de um lado até o outro alinhamento predial do outro lado, ou seja, essa distância de alinhamento predial a alinhamento predial. Nós não temos muito espaço para criar mais uma pista na Carlos Gomes. Nós precisamos do canteiro central, ali corre toda a iluminação. Nós não temos vias paralelas a Carlos Gomes, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. São ruas que acabam, ela não segue a trajetória inteira da Carlos Gomes, elas ficam paradas ao longo do caminho. Então, nós ainda não chegamos a um denominador ainda comum de como resolver o problema da Carlos Gomes. Ela é complexo. A Helena usa diariamente a linha Paulo Godoy e ela sugere adaptações ao sistema. Eu, por exemplo, faço uso da linha da Paulo Godoy e ela faz apenas terminal oeste. Ela vai até o oeste e para no determinado ponto final do bairro e retorna para o terminal. Esse ponto final é bem próximo ao outro terminal, né, de transbordo que nós temos, que é o terminal sudoeste. Então seria muito viável essa linha fazer oeste e sudoeste, né? Algumas pessoas até precisam pegar esse ônibus e precisam se deslocar até o terminal oeste e estão aqui tão próximos, né, do terminal sudoeste, e seria muito viável, olhando assim de fora, né, o ônibus fazer esses dois trajetos. E também algumas questões relacionadas às linhas que rodam, ônibus muito velho mesmo, que já estão assim há um bom tempo em circulação, que fazem algumas linhas ainda, né? Então eu vejo que seria viável a substituição dos mesmos, já que já faz algum tempo, e se a gente para identificar, tem problema ao abrir a porta, principalmente problema. Eu já vi muitos ônibus deixar no ponto cadeirante, porque ali a parte que sobe e desce a cadeira de roda não funcionava, né? Então, realmente, assim, tem algumas linhas que tá numa situação, assim, bem precária e que precisaria urgente de uma substituição, né? O atual contrato de concessão vai até o fim de 2021. E para o novo, a Prefeitura pensa em implementar veículos elétricos e modernizar o sistema com foco ambiental.